Bueno, una triada importante, mencionamos hace poco, que en el manejo integral de plagas, es la que decíamos tener personal capacitado, productos adecuados y equipos adecuados. No contar con esto último puede hacer fracasar un programa de manejo integrado de plagas desde la aplicación de plaguicidas, por más bueno que este pueda ser. La tecnología también está orientada a mejorar la fabricación e implementar innovaciones desde los equipos de aplicación. Desde Brasil nos acompaña Julio Flavio para presentarnos el tema Equipos para la aplicación de plaguicidas en los servicios MIPO. Julio es ingeniero agrícola, especialista en equipos para control de plagas urbanas y vectores y actualmente es coordinador de negocios para la empresa Guaraní. Brindémosle un fuerte aplauso a Julio Flavio desde Brasil. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Perú Plagas. Cuando me invitaron, el primer momento fiquei muy contento porque estoy regresando a Perú y tuve una gran oportunidad la otra vez. Entonces, el primer momento fui muy contento para estar aquí. Eu vou trazer algumas informações sobre tecnologia de aplicação com equipos em áreas urbanas. Imagino que vai ser muito útil, que possam perguntar o que queiram também para melhor uso dos equipos para o controle das plagas urbanas. Bien? Vamos só aguardar poner a charla acá. Bom, aí, equipos para aplicação de plagas urbanas, né? Em atividades de controle de todos os tipos de plagas a partir de equipos específicos para essa finalidade. Meu nome é Julio Cassim, eu sou engenheiro agrícola e atuo em Guarani há cerca de 17 anos na parte técnica e comercial. Trazer um pouquinho das informações sobre Guarani. Essa é a nossa indústria, é cerca de São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, como Lima, não? Nossa indústria iniciou as atividades há cerca de 100 anos, desenvolvendo colorantes para tingimento de roupas, e há mais ou menos uns 60 anos iniciou-se o desenvolvimento de equipos para pulverizar, para equipos para o controle de incêndios e equipos de saúde pública. Há uma linha muito diversificada de equipos através de uma tecnologia própria que Guarani desenvolve há mais de 100 anos. Aí alguns números de Guarani. Hoje somos cerca de 400 empregados ou colaboradores. Exportamos para mais de 80 países e são 102 anos de tradição. Então, essa é um pouquinho da nossa história de uma indústria centenária. Bom, para falarmos de técnicas de aplicação, equipos, tecnologia que envolve áreas urbanas, eu elaborei uma apresentação que habla sobre esses 4 tópicos: tipos de aplicação, de uma forma muito rápida de puntas e boquias, porque isso é necessário ter domínio para quem utiliza equipos, seja qual modelo de equipo. Ter conhecimento de puntas e boquias de forma resumida é essencial. As técnicas de aplicação principais, de acordo com as normativas da Organização Mundial da Saúde, trazer algumas informações, e equipos desenvolvidos especificamente para uso em áreas urbanas. Nós temos uma linha específica para esta finalidade. Então, vou trazer algumas informações. Bom, pulverização. O que é isso? Bom, há várias metodologias e vários livros que falam sobre esse tema. Mas, de uma forma mais resumida, podemos dizer que é romper líquido em gotas. Então, imagine um equipo, seja qualquer que seja o equipo para pulverizar, que tenha aí um tanque de, por exemplo, 20 litros de capacidade. Este equipo foi desenvolvido para cambiar este volume em gotas. Então, pulverizar também pode ser romper líquido em gotas. E o que se deseja? Que ocorra esta atividade com um tamanho adequado, que vamos falar muito disso, uniformidade, segurança, economia e, ao final, que se ofereça um bom controle. Bom, de forma geral, como conhecemos, existe de forma básica 2 tipos de aplicação: residual e espacial. Quando falamos disso, há vários
vários conceitos que estão relacionados quando falamos de efeito residual. Efeito residual é algo que tem correlação ao tempo de permanência do produto no ambiente. Isto tem característica com o produto que se utiliza, por exemplo, um microencapsulado, vai haver a formulação se desenvolve para que este produto permaneça mais tempo no ambiente, a formulação. A segunda característica que é importante é o hombre, que vamos falar das técnicas de aplicação. Se a pessoa faz um trabalho com mais lento, a tendência é que o efeito residual aumente, porque vai depositar mais produto no ambiente. E a terceira parte se correlaciona ao equipo, ou seja, como se calibra o equipo para que se pueda também oferecer um efeito residual. Quando falamos de efeito residual para os equipos, estamos falando de la formação de gotas grandes, mais grosseiras, porque essas gotas tendem a permanecer mais tempo no ambiente porque têm um tamanho maior. Quando falamos de um efeito espacial, por exemplo, para fumigar o controle de mosquitos, moscas no ambiente, que teremos que pôr em contato esta gota com o vetor, são gotas mais pequenas, com dois objetivos. As gotas pequenas tendem a permanecer mais tempo em aire, porque se flota mais tempo, se flutua, e isto aumenta a probabilidade de pôr em contato esta gota com o vetor. E quando nós temos gotas mais pequenas, estas gotas aumentam o número de gotas, porque se fraciona mais. Aumentando o número de gotas, isso também ajuda a pôr em contato esta gota com o vetor. É lógico que há tecnologia, há metodologia, são vários estudos sobre isto, não é verdade? Quando utilizamos isto em áreas urbanas também, teremos que estar atentos com a questão da temperatura, da umidade, do ambiente, pero tudo isto são fatores externos. Mas o que nós outros hacemos é calibrar um equipo de forma que possamos ter gotas para uma finalidade, por exemplo, controle de cucarachas, gotas mais pesadas, e controle de mosquitos, gotas mais ficas. Vamos adiante. Esta é uma tábua desenvolvida em Brasília. A Anvisa é uma agência nacional de Brasília. Aqui é solamente para mostrar que aqui temos 4 modelos de equipos. Não? Temos este foto seria um termonebulizador, um UBV seria um ultra baixo volume, um nebulizador, um atomizador e um pulverizador. Ou seja, todos estes equipos têm o princípio de transformar líquido em gotas. O que difere estes equipos é o tamanho de gota que cada um consegue produzir. Então, você imagina um termonebulizador que tem a capacidade de cambiar líquido em gotas por meio da temperatura. A temperatura é a variável que promove este câmbio. Quando falamos de um nebulizador, que vamos mostrar aí também, este tem o aire, a velocidade do aire que em contato com o líquido transforma em gotas. O atomizador é o mesmo princípio, pero atomizar significa que eu estou oferecendo o aire em maior quantidade de produto, o fluxo de produto é mais alto. Então, o padrão de gotas aumenta, e isso também há um efeito residual, muito utilizado também nas áreas agrícolas, para controle de plagas em café, em cítrico e todo. E quando falamos de um pulverizador hidráulico, pode ser uma bateria, pode ser de palanca, de compressão. A variável é a pressão que é a variável que quando se empurra o líquido à boquinha, através de um sistema de pressão interna, este promove o câmbio de líquido em gotas, pero tem menor capacidade de cambiar isso. Então, se promove a formação de gotas maiores, pero o efeito com o objetivo de oferecer uma gota de efeito residual. Sai da boquinha e liga ao ponto de trabalho, da superfície que queira aplicar. Então, diferenciamos os tipos de equipos a partir das gotas que cada um é capaz de produzir. É assim que definimos. Pero todos eles podemos dizer que são pulverizadores. Apenas o que cambia é a particularidade. Um é por temperatura, um é por aire, um por pressão. Tá bem? Bom, vamos avançando. Pontas e boquinhas. Para quem utiliza equipos e pulveriza em áreas urbanas, há informações muito ricas que temos que dividir no que correlaciona a parte de pontas e boquinhas.
Aqui é muito sensível, é muito resumido, mas tem muita utilidade. Bom, o que são pontas e boquias, né? Nada mais é que na parte do equipo que tem o objetivo de distribuir uma maneira, abanico, cono cheio, cono vazio, defletora, enfim, há um universo de pontas e boquias. Em la área urbana, isso é mais simplificado. Basicamente, utilizamos muito, através de pulverizadores em tecnologia urbana, pontas abanico e ponta cono vazio. Apesar que há outras, mas os principais são estas. Então, se define uma forma de aplicação e determina um volume. Porque uma boquia, ela tem um pequeno, falamos olho, não? Este espaço que tem a importância de definir o volume que se aplica, a partir da variável do equipo. Um termonebulizador, há uma boquia, pero o líquido liga a este ponto através de uma pressão e se cambia por meio de uma temperatura. E um pulverizador hidráulico, ocorre a formação de uma pressão para ligar o líquido à boquia, e neste ponto há a característica do olho que vai determinar a forma e quanto vai se aplicar. Aí, solamente por curiosidade, uma ponta é uma parte da boquia que define o tipo de pulverização. E a boquia é uma estrutura a qual a ponta hace parte. Aqui, vamos ver. Podem me ajudar o vídeo, sim, por favor? Mira, solamente para conhecer, isto é uma mesa que se verifica a qualidade de uma ponta de pulverização. Solamente para, é um vídeo caseiro, pero ajuda a compreender. Há um manômetro, porque toda a boquinha de pulverização tem uma pressão fija pré-determinada, para observar se esta boquinha está aplicando exatamente o que queira, não é verdade? E aqui ao lado, nós temos dois modelos, não é verdade? Na verdade, também é uma mesa cá, a qual estamos verificando qual é o comportamento desta boquinha. Mira, imagine uma mesa com vários vasos pequenos e se pulveriza sobre, como está aí. E depois esta mesa se põe de pé e se verifica este formato aqui, ó. O que significa isso? Que esta boquinha abanico aplica mais em meio e menos em las extremidades. É uma boquinha convencional, standard, uma boquinha convencional abanico. Pero, quando falamos em aplicação em superfícies em áreas urbanas, temos um princípio, que é oferecer a uniformidade. Então, se nós temos um perfil de boquinha deste, que aplica mais em médio, quando falamos em aplicar em uma superfície, promovemos, através desta boquinha, um overlap, ou uma farra de sobreposição em las extremidades, para garantizar que em todo o ponto se aplicou aproximadamente a mesma quantidade. Isso é uma técnica conhecida. Toda essa teoria vem da área agrícola e nós utilizamos em área urbana, não é verdade? Agora, mas por que esta punta? Porque esta punta foi desenvolvida para aplicar uma quantidade e um ponto específico. Agora, como estamos aplicando em superfície, talvez não seja a punta mais adequada. Se funciona bem. Mas se tem esta, tem que compensar a partir desta técnica aqui. Vamos adiante. Todas as pontas de pulverização têm uma matéria-prima qual é desenvolvida, e isso também oferece a este componente maior ou menor durabilidade. Mira, pontas de cerâmica são pontas que têm grande tempo de durabilidade, mas são pontas que não são econômicas, são mais caras, mas têm grande resistência, comparado a uma ponta de latão, por exemplo, uma matéria-prima que tem o desgaste é mais acelerado. E como se verifica isso? Simplesmente o olho da boquinha, com o tempo, a parte abrasiva, o olho vai aumentando e o fluxo que era pré-determinado. Por exemplo, imagine uma boquinha que a partir de uma pressão tem que aplicar 500 mililitros por minuto, a uma pressão de 45 libras, 45 psi.
Então se hace uma prova e uma proveta, e depois se verifica por 1 minuto que este flujo está aplicando 600 mililitros, ou seja, mais que 10% do que é recomendado. O que está ocorrendo? Está havendo perda de produto. Está havendo perda de produto. A necessidade de verificar de tempo em tempo como está o comportamento das boquias é fundamental, porque pode haver a certeza que vai haver muita perda de produto por la qualidade de boquias. Uma forma é medir o caudal, e a outra forma é mirar como está o formato desta pulverização. Se há falhas em la boquia, ranhuras, algo assim, também tem que cambiar. Os especialistas em desenvolvimento de boquias falam que, em média, uma boquia deveria ser cambiada todos os anos. E isto impacta muito na quantidade de produto que tem que se aplicar. Isso é muito importante em termos de técnica e em termos de economia. Aqui nós temos uma boquia que chamamos de IVIN, que remete à igualdade. Esta boquia, que é uma boquia de uso urbano, uma boquia de utilização urbana, e não é o Guarani que habla disto. Isto vem de um manual de técnicas de pulverização ou pulverização da Organização Mundial da Saúde. Ele cita esta boquia, lá IVIN 8002. O que vem a ser 80? É o ângulo de aplicação. E 02 corresponde ao volume aplicado. 02 corresponde a 20% de um galão. Um galão tem 3,8 litros, então 20% será aproximadamente 760 mililitros. 10%, 380 mililitros por 2, 760. Pero este volume e este ângulo se consegue atingir a partir de uma pressão fija pré-estabelecida. Então, por isso que é muito interessante os equipos elétricos, porque esses oferecem uma uniformidade de aplicação durante todo o uso. Então, temos que estabelecer a uniformidade da pressão para que possamos ter um caudal firme pré-estabelecido e um ângulo devidamente ajustado. A diferença de IVIN está aqui. Mira, qual a diferença? Uma abanico normal aplica mais em meio e menos em las extremidades. Esta boquia ou punta IVIN tem uma característica do olho da boquia aplicar exatamente a mesma quantidade em toda a farra que é pré-estabelecida. Então, é uma boquia muito técnica para aplicação em superfícies. Pode ter a convicção que a partir de uma boquia desta, ajustada a um equipo bem calibrado e determinada uma pressão pré-estabelecida, tem um cenário ideal para iniciar uma pulverização em área urbana. Isso está devidamente registrado no manual da Organização Mundial da Saúde. Vamos adelante. Mira aqui, esse sou eu há mais ou menos 15, 16 anos. Era um garoto, não? Então, eu gostaria, esse é um vídeo caseiro, pero traz muita informação. Esse primeiro, um comportamento de uma boquia abanico em superfície. O segundo, o comportamento de uma boquia cono vazio. Por favor, põe o primeiro vídeo. A partir de um colorante. Mira, lógico que não está perfeito, não? Mas mira a qualidade da pulverização a partir de uma boquia pré-estabelecida, determinada a finalidade. Uma boquia IVIN. A partir de um pulverizador antigo, agrícola, porque nós hoje temos, todos os equipos de saúde são equipos blancos, não? Não está perfeito, mira, aí pontos sem produto, mas mira como se hace um bom trabalho de pulverização a partir de uma boquia ajustada e determinada àquela finalidade. O segundo vídeo, por favor. Este é cono vazio. É muito simples, é fácil observar que não tem a mesma qualidade. Não é porque não leve, é porque cono é desenvolvido para outras finalidades. Cono vazio tem bom trabalho em penetração de locais
sobressaltos, não sei como habla, em locais imprecisos. Agora, superfícies é abanico. E entre as boquinhas abanico, Iving é que tem a melhor performance. Isto é um estudo comprovado. Técnicas de aplicação, também baseado em el manual de la tecnologia de Organização Mundial da Saúde. Aqui, nós eu tive a oportunidade de observar algumas excelentes apresentações e eu mirei também esta figura aqui. Isso vem do manual para interiores de fumigação, Organização Mundial da Saúde. E na internet se encontra muito fácil. Extrair essa imagem deste manual. Bom, isso tem muito a ver com saúde pública, pero para tudo está correlacionado também ao uso das companhias privadas que atuam no controle das plagas. Aqui há dois modelos. Também sou eu, aí. Um correto e um equivocado. Aqui há uma técnica pré-determinada. E ali imagino como se fosse algo indefinido, talvez não sei como determinar isso. Volte mais uma vez. Muito claro, a necessidade, mais uma vez, por favor. Lê o vídeo, por favor, senhor. E é muito comum as pessoas fazerem isto, sem padronização. Isso é mais comum. Então, para que se pueda ocorrer uma aplicação com qualidade, é necessário também haver uma prática, um sincronismo corporal, para que esse trabalho seja bem feito. Nesse manual, ele habla do tempo na parede, na superfície, o tempo de movimento, a distância de la boquilla hasta la superfície, são cerca de 45 centímetros. Todo este movimento tem que haver sincronismo. Não se pode fazer de forma aleatória. Isso não existe em pulverização, ainda mais em áreas urbanas. Então, tudo isso é muito bem regrado e tem que ser devidamente treinado por meio de los técnicos para que possa oferecer algo de muita performance, de muita qualidade. Vamos ver aqui uma pulverização em piso. Pode seguir, meu amigo. Mira, por exemplo, uma pulverização em um local em piso. Aí está uma boquinha abanico e mira, eu não estou aplicando e pisando sobre o produto lateral e de forma paralela para que se possa cobrir todos os espaços. Aqui está lá. Não, por favor, volte mais uma, por favor. Aqui, né? Aqui está na imagem também, olha, mira, o que é correto e o que é equivocado. Lembrando que o overlap, ou seja, a sobreposição, quando se utiliza na Iving, é uma faixa de aproximadamente 5 centímetros para evitar que tenha área sem produto. Isso é uma técnica e isso tem que ser praticado de forma a oferecer qualidade de pulverização. Aqui, pode seguir? Em cantos, né? Pode voltar aí, por favor. Uma ponta aí. E depois vai falar desta peça roja. Mira, aqui também está uma sugerência aproximada de distância. E sempre lembrando que o tempo tem que ser aproximadamente uniforme. Lógico que é homem e é difícil manter sempre o mesmo padrão. Mas o ideal é que sempre caminhe no sentido de promover a aplicação com uniformidade. Aí é uma prática necessária de ser aí uma prática de medição de fluxo de produto em uma proveta. Como falei, quanto o pulverizador da companhia está aplicando? Essa é uma prática que deveria ser feita com frequência, promover a prova. Esse pulverizador, com esta boquinha, com esta pressão, ele está aplicando 500 mililitros por minuto. E por que é importante? Porque qualquer produto químico, qualquer formulação química que vai se aplicar, o fabricante químico está escrevendo
en el rótulo del producto. Por ejemplo, debe-se aplicar X mililitros de producto por área, por metro cuadrado, por 100 metros cuadrados, por 200 metros cuadrados, para que possa haver a quantidade correta de princípio ativo por unidade área. E que para isso possa ser hecho com mais qualidade, com mais precisão, tem que saber quanto o equipo está aplicando. A primeira parte é elaborar este equipo, preparar este equipo, e depois elaborar a forma por parte do homem, a metodologia, a distância, o tempo de caminhada, o tempo de movimento, o sincronismo correto para promover uma aplicação com qualidade. Mira, aí é uma influência da pressão, por isso a necessidade de calibrar. Uma pressão baixa em um equipo, se tem menos pressão, cambia menos o líquido, ou seja, as gotas são mais pesadas. Se a pressão é mais alta, são gotas mais finas. Então, há necessidade de padronizar. E isto tem a ver com a calibração do equipo. Aqui, tem a ver com a velocidade de trabalho do homem, não é verdade? Porque, mira aqui, uma pessoa que faz um trabalho com muita velocidade, aplica menos que o ideal. Um homem que aplica mais lento, aplica mais que o ideal. Então, o ideal seria que se aplique de forma constante para tentar fazer com que a quantidade de produto a ser aplicado seja a mais correta possível. Então, isso tem a ver com o homem e a parte do equipo fazer a devida calibração. E os equipos de saúde, tem bastante vídeos, imagino que vai ser interessante. Aí, Guarani hoje, há alguns anos, há mais de 10 anos, desenvolveu uma linha de equipos blancas, a qual nosso Maurício, nosso parceiro aqui de Peru, também comercializa. É uma linha específica de equipos para o uso urbano. Muitos desses equipos são certificados pela Organização Mundial da Saúde. E uma linha completa de equipos, a qual também estamos ampliando em novos desenvolvimentos. Aqui temos equipos manuais, elétricos, motorizados em veículos. Este é um equipo muito conhecido em Brasília e em muitos países, que são os pulverizadores de compressão prévia Super 2S. Esse é um modelo de equipo certificado pela Organização Mundial da Saúde. Para nós outros que comercializamos os equipos, para nós outros há um problema. Porque quando você vende este equipo, a pessoa não compra mais, porque tem muita durabilidade. Não é o problema que não queira, é porque dura muito. Então, esse é um tipo de equipo que garantiza em trabalhos mais pesados, mas com muito desafio, um equipo que lhe ofereça total robustez, total durabilidade. E é um equipo muito técnico, não? Já vem com um manômetro, todo de aço inoxidável, la boquilla Iren e um regulador de qualidade que vou falar um pouquinho adelante. É um equipo certificado e também, sem dúvida, quando a pessoa liga a um local para fazer um trabalho de pulverização, este equipo também traz uma característica de que a pessoa é profissional, porque é um equipo muito técnico. Há algumas características do equipo. Toda a parte da descarga de tanque, muito durável, muito robusta. Nós temos uma segunda linha de pulverizadores de aço inoxidável, que falamos de universal, as mesmas características, pero são mais simplificados. De forma mais resumida, compressão prévia significa que, do volume do tanque, tem que reservar aproximadamente 25% para líquido. Para 75% para líquido e ao menos 25% para aire, ou seja, um quarto do volume tem que ser para aire. E a grande vantagem é que quando se comprime o aire manualmente, esse aire expulsa todo o produto. Então, é um equipo manual muito durável e muito técnico também. Nós desenvolvemos vários acessórios que facilitam muito o trabalho de pulverização. São acessórios universais adaptados a vários equipos. Mira, aqui nós temos 2 acessórios, uma descarga de 1,8 metros, mais uma descarga curva que facilita o acesso.
Então, há vários tipos de acessórios. Aqui há outros acessórios, por exemplo, para termitas, que se pode adaptar em los gatilhos. Esses são filtros anti-goteos. Muitas vezes, nós estamos em atividade com as companhias de controle de plagas e me hablam, Julio, há um problema, eu cierro o pulverizador e continua goteando. Bom, todo equipo pode ter um defeito na necessidade de mantenimento. Agora, isso aqui ajuda, porque este filtro acá tem um pequeno resorte interno que ajuda a evitar o goteamento. Então, isso ajuda muito, porque imagino que há locais que não se pode correr isso, na verdade, para evitar manchar piso, paredes, algo assim. Então, é uma alternativa que ajuda muito. E os filtros de acero inoxidável que temos, que são filtros que garantizam a durabilidade da boquinha. Pode passar? Este é um vídeo também de um acessório. Aí, um equipo, a espalda, com uma descarga de 1,8 metros, e transformando a mochila de acero inoxidável, o equipo de acero inoxidável na mochila. Então, vocês miram, aqui são dois acessórios, acessando muito fácil pontos estratégicos. Isso ajuda muito. E são acessórios de custo muito baixo. Isso é importante. Alguém conhece isso? Não sei se alguém poderia, se puder falar, não sei se conhece, mas isso é muito interessante. Esses são acessórios para uso em equipos manuais. Qualquer equipo manual tem uma característica de que a pressão interna cambia durante o trabalho. Se eu tenho um equipo de palanca, se eu utilizo com mais velocidade, aumenta a pressão, sale mais. Se diminui a velocidade do movimento, cale a pressão, sale menos. Ou seja, não há uniformidade. Por isso, a necessidade de manter o movimento de forma constante. Agora, se nós temos este acessório aqui utilizado junto com a boquinha, o que vem a ser? Um acessório que em todo o momento mantém a pressão constante, porque é a pressão que é a variável que cambia líquido em gotas, ou seja, se a pressão é constante, o fluxo também será. Vai haver uma aplicação tecnicamente uniforme. E para isso, há 4 modelos. Amarillo, que se mantém na pressão de 1 bar ou 15 psi, 1,5 bar, é o roga, 2 bar e 3 bar. Nós utilizamos na área de saúde muito este regulador. Então, o que vai ocorrer? Este acessório adaptado em um equipo manual vai correr toda a imperfeição durante o trabalho manual. Pode ser de compressão prévia ou pode ser de palanca. Então, isto vem a somar muito. Vamos ver um pouquinho mais. Pode seguir. Pode passar aqui, perdão. Olha, aqui há 2 vídeos para demonstrar a qualidade deste acessório. O primeiro vídeo, mira. É muito rápido, são 15 segundos. Está pulverizando dentro de uma proveta. 15 segundos, um tempo curto, né? Solamente para comprovar. Mas 15 segundos. Então, a ideia disso é comprovar que este acessório oferece a uniformidade que queira. Vamos ver. Espera um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Deixa aí, somente este. Vamos ver. A pessoa se aproxima um pouquinho mais. E mira, lá mesmo, o tempo é igual, a quantidade lá mesmo. Então, se comprovamos a uniformidade. O segundo vídeo é sobre ergonomia. Por quê? Porque a maioria das pessoas que utilizam equipos de palanca, hoje nós temos de palanca e a bateria, preferem equipos a bateria. Por quê? Não há necessidade de movimentar, de utilizar a palanca, não é verdade? Agora, o que ocorre? Quando o homem utiliza um regulador junto a um equipo de palanca, praticamente o homem não há a necessidade de movimentar a palanca com frequência. Vamos ver o vídeo, por favor, o segundo. Se consegue ligar aí. Por abaixo, aí. Mira, olha. Mira, ele está pulverizando, está cronometrando. Está pulverizando, está cronometrando. E o homem não está manejando a palanca.
a palanca está estabilizada, não? E continua saindo o produto sem movimentar a palanca. Isto é uma forma de comprovar uma teoria de ergonomia, quando se utiliza este acessório. Vamos a ver? Olha, vai cerrou. Quanto tempo? Quase 30 segundos. Ou seja, por que a necessidade do homem utilizar em todo momento isto? Está perdendo energia. Não é necessário, e nem deve ser assim. Agora, quando nós utilizamos este acessório em equipos manuais, nós tecnificamos a aplicação e oferecemos mais conforto a quem usa. Isto é um acessório muito rico que pode somar muito em trabalhos de pulverização em área interna. Vamos a ver para adelante. Aí. Nós teremos uma linha manual, de equipos manuais, são equipos de palanca muito duráveis, como esses de 12 litros, 10 litros e de compressão prévia, solamente para conhecer. Estes equipos também temos de bateria. Bom, aqui é uma curiosidade. Nós oferecemos o equipo de bateria com um regulador, por quê? Se o equipo já tem uma possibilidade de manter uma pressão eletrônica, como ali, em um potenciômetro, e se mantém a pressão. Por que haver um regulador de caudal aqui? Porque nós oferecemos o equipo, a bateria, calibrado para quem deve utilizar. Se eu sei que neste equipo tenho 22 libras de pressão a partir de um abanico 8002, eu ofereço ao homem um caudal específico de 550 mililitros por minuto. A pessoa já sabe quanto que já vai aplicar. É um equipo, a bateria calibrada ao uso. Agora, se não há uma forma de saber quanto a pressão, porque a maioria dos equipos a bateria não tem um ponto de pressão, ou se coloca um manômetro para calibrar, ou hace a calibração e não aproveita. Quanto quer aplicar? Eu necessito aplicar 600 mililitros por minuto. Então, necessariamente, ele quer aferir o fluxo, não aproveita, e não mais cambiar a pressão em la base da equipe. Então, são técnicas muito ricas para oferecer também uma aplicação uniforme. Aí, nós temos as mochilas motorizadas, ayer hablamos também, pode passar? Essas são mochilas para o controle de mosquitos, moscas em ambientes abertos, né? Elas são mochilas muito ergonômicas, são de 6 litros, são mais levianas. Toda a máquina está em meio da espalda do homem, o centro de massa em meio, então isso ajuda muito a oferecer mais conforto quando comparamos a mochilas que têm o tanque químico mais alto. Não é que é mal, mas em termos de conforto, o ponto mediano em la espalda oferece muito mais ergonomia. Perdão, pode volver aqui? Bom, nossas mochilas são oferecidas com pontas codificadas por colores. Cada ponta oferece uma quantidade fija pré-estabelecida ou com água ou com azeite. Então são muito técnicas, são fáceis de manejar, são com motores 2 tempos, Kawasaki, de altíssima qualidade. Então é muito fácil de calibrar. Solamente poner a boquinha. E aí um princípio: essas mochilas 2 tempos devem sempre trabalhar com as máximas revoluções. A máxima revolução garantiza o aire necessário para cambiar o líquido em gota e o tamanho que queira. Então são máquinas muito fáceis de se trabalhar. Aqui, pode poner esses dois. São características da mochila, a mescla de produto a partir de la tapa. Pode pôr o outro também, pode ser os dois. O outro vindo, sim, mira. Há uma ingestão de aire no tanque e isso garantiza. Há um tacômetro ali também que verifica as revoluções do motor. Tem que trabalhar a máxima, cerca de 7.000. E a ingestão de aire no tanque garantiza o produto homogêneo. E isso faz muita diferença durante o trabalho. Porque se não há um ponto para manter a formulação sempre homogênea, em um momento vai se aplicar uma dose muito alta e em outro momento vai aplicar somente água.
Então, essa tecnologia também traz uma uniformidade durante a aplicação. Nós temos, mira, máquinas saúde e máquinas agrícolas. Por que hablo isso? Porque quando se desenvolve uma máquina para a saúde pública, se pensa também, não somente na parte técnica, mas na parte ergonômica. Aqui nós temos 18 litros. E por que todo este volume? Porque se utiliza em áreas agrícolas de ampla, da área muito grande, não é verdade? Então se necessita de um volume mais alto. E também aqui se aplica muita quantidade. São boquinhas que aplicam mais de 2 litros por minuto. Então aqui tem uma associação da boquinha com um tanque maior. E aqui se aplica menos quantidade de produto, uma quantidade mais pequena, então se associa um tanque menor. Então esses 2 equipos são equipos distintos, um para a finalidade e certificado para a área de saúde pública e um desenvolvido para as áreas agrícolas. Nós temos uma linha completa também de equipos mais tipos, na verdade, esses são, que desenvolvemos esta linha, é na época da pandemia. Quando surgiu a pandemia, Brasil foi um dos países mais afetados no mundo. E nós também não conhecíamos muito a parte de higiene ou de sanitização. Então, desenvolvemos esta linha. Este equipo, por exemplo, em Brasil, para a área de controle de plagas, em média, se comercializava 200 máquinas por mês, o que é um bom número. Em momento da pandemia, subiu para mais de 4 mil equipos, para sanitizar todos os ambientes de escolas, hospitais, e locais públicos de transporte e tudo. E tem vídeo. E esses são equipos mais tipos para usos em locais mais pequenos, com versatilidade. Mira, pode ampliar, por favor? Esse é o equipo elétrico de Guarani, é muito técnico. Pode pôr o outro. Mira, tem uma grande capacidade de dispersão, grande capacidade. Ele tem um bocal de corte instantâneo para segurança e facilmente se pode aspergir em um local com muita velocidade, inclusive para controle residual, lá cucarachas, o que queira, né? Ele trabalha muito bem. Ele tem um fio que se conecta a um ponto de energia. Isto é uma vantagem, mas também passa a ser também um problema, porque tem ele fio. Mas a vantagem é que ao fato de utilizar a energia da fonte, isso traz ao equipo uma grande potência. Isso consegue aspergir arriba de 10 metros de distância, este equipo, né? E ele, porque falamos também, ele é atomizador em frio ou nebulizador em frio. Pode ver o primeiro vídeo, por favor? Solamente o primeiro vídeo. Aí se controla o fluxo. E arriba o aire. Se eu utilizo muito aire e pouco fluxo, muito aire com pouca quantidade, eu produzo gotas pequenas, muito finas, para saturar o ambiente, moscas, mosquitos, para áreas internas. Agora, se eu necessito um efeito residual, ou seja, as gotas mais grosseiras para ter mais tempo no ambiente, eu ofereço menos aire no sistema e a válvula com todo o fluxo. Pouco aire com muito calor, gotas mais pesadas. Então, ele permite calibrar. É uma máquina muito técnica e muito fácil de trabalhar. Pode pôr aí equipamentos chicos, que se permite acessar facilmente em locais que há uma dificuldade de acesso, né? Há uma linha completa. Pode seguir mais um. Pode adelante. Só eu aqui, perdão. Aí não sei se conhecem esse para polvo, né? Para caixas de gordura, todo. Você tem 2 modelos, né? Manual, resistente e durável. Se pode utilizar também para esta finalidade, para espolvorear locais ou condutos de energia, não é verdade? Então, é um equipo tipo. Estamos desenvolvendo outros equipos também para utilizar polvo. Então, esse é um modelo muito antigo de Guarani, um plástico muito reforçado. E nós desenvolvemos também uma equipe, como falamos de veículo, tem uns 5 anos aproximadamente, que desenvolvemos uma equipe para pequenas municipalidades e também para as companhias que fazem o controle das plagas urbanas. Este equipo para utilizar em um pequeno veículo
ele totalmente leio deve pesar cerca de 80 quilos, então se 2 pessoas conseguem poner e retirar do coche. O fato de utilizar um coche pequeno é uma grande ventaja, porque, hablo por Brasil, há locais em Brasil muito acidentados, então coches grandes, onde exige muito torque do motor, com uma máquina de mais de 300 quilos, existe alguma dificuldade em algum momento, então uma máquina mais leviana ajuda muito, e essa máquina foi desenvolvida para utilizar um controle em la cabina. E na cabina se libera ou cierra o fluxo a ser aplicado. Então, na realidade, são basicamente duas mochilas postais motorizadas em um único ponto que sopram doble ar em uma única saída, aumentando a pressão no bocal e oferecendo uma névoa em frio ultra baixo volume. Aí o vídeo pode seguir. Mira, aí está a máquina. Aí está aplicando um herbicida biológico. Não está, mira que as gotas aí são mais pesadas. Um herbicida biológico que é neutro, que não há nenhum tipo de problema com o contato, com nada. Mas esta é a ideia da máquina. Uma máquina que multiuso, pequena, econômica. Os repuestos temos todos, que fabricamos, e nossos parceiros têm os repuestos, e que pode oferecer uma alternativa para usos em condomínios, em locais que há a necessidade de diminuir a questão de mosquitos, tanto na fase, que não sei como é a normativa de Peru, mas em Brasil, há alguns casos que se utilizam como provas o uso de herbicidas. Isso ainda não é normatizado, basicamente se utiliza somente para uso adulto, mas como tem uma bomba que tem grande capacidade de sucção, se pode oferecer também este uso. Então, e aí para finalizar, aqui estão algumas imagens de nossa indústria em Brasil, né? Meu irmão, agora não está aqui, Guilherme, de Timotécnica, esteve há pouco com nós outros, então recebemos com muita alegria as pessoas que nos visitam. Caso estejam em Brasil, cerca de São Paulo, e queiram nos visitar, será um prazer recebê-los. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, peço desculpa por alguma falha de comunicação, porque não sou especialista em espanhol, mas tento, me esforço para me comunicar bem. Então, é uma grande alegria estar aqui, estar com todos, e quero desejar muita saúde, muita alegria a todos, e muitas graças pela oportunidade de estar com todos no dia de hoje. Obrigado.